pelo teu segmento, pelo teu acompanhamento, pelo teu feedback. Declaramos que hoje é o melhor dia e que essa palavra vai transformar a tua vida uma vez para sempre, tá bom? Curta, compartilhe o nosso link. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, porque é importante que o YouTube veja que o nosso material, as nossas ministrações são importantes para a vida das pessoas. Portanto, eu queria agradecer a todos vocês que estão aí nos ajudando nesse momento a compartilhar essa palavra. E também muito agradecido a você que convida alguém, né? Você que está aí sempre atento, convidando aquela pessoa que você tem certeza que precisa ouvir essa palavra, assim como você também ouviu. Bem abençoados, hoje, uma vez mais, estamos aqui nos organizando, né, para ministrar essa palavra com sabedoria, com bom proceder. Eu estou aqui, deixa eu baixar aqui o celular. O tema hoje se chama Deuses Inseguros. Então agora eu passo a transmitir aquilo que eu creio que são as palavras que Deus me instruiu nesses últimos dias para poder ministrar a esses abençoados e abençoadas tão preciosos que estão nos assistindo através do YouTube e através do nosso Facebook. Mas antes, eu queria agradecer a todos vocês, né, que semeiam aqui no Ministério Reconciliados com Cristo e me ajudam a fazer essa maravilhosa palavra da graça correr e alcançar outros escolhidos. Muito agradecido a todos vocês que estão semeando aqui, temos recebido sua semente e essa semente tem sido investida para que a palavra corra, e a palavra está correndo cada vez mais e alcançando cada vez mais pessoas ao redor do mundo inteiro. Bom, eu creio que todos nós já sabem que nós somos deuses, né? Nós somos deuses, e se porventura alguém ainda não sabia, fique até o final, porque é garantido você saber e ter essa informação, né? Tudo bem aí com a nossa transmissão? Acho que no Facebook não está. E no YouTube tá? Tranquilo? Então vamos seguir só no YouTube aqui. Hoje no Facebook está caindo toda hora e está atrapalhando aqui a nossa transmissão. E eu queria dizer para todos vocês que isso é a plataforma lá do Facebook que está aqui interferindo um pouquinho na nossa transmissão. Por isso é que atrasou um pouquinho. Bem, voltando aqui. Eu creio que todos já sabem que nós somos deuses, né? E eu declaro que você, no final dessa ministração de hoje, você que ainda não tinha ouvido isso, você vai ter essa informação bem clara na tua mente. Então nós poderíamos chamar essa ministração de deuses duvidosos, poderíamos chamar de deuses em dúvida, poderíamos chamar de deuses com conflitos internos, nós poderíamos chamar de uma porção de nomes. O título que Deus nos colocou com mais convicção para que nós chamássemos a mensagem de hoje foi esse, né? Deuses inseguros. Porém, a verdade seja dita, abençoado, se você é um Deus, haja como tal. Essa é a frase que eu já entro aqui pisando fundo no acelerador, já entro aqui com uma velocidade grande, porque eu sei que o teu entendimento está louco por escutar essas verdades que nós vamos compartilhar hoje. Então, o que deixa, já que nós somos deuses, né? Se somos deuses, não era para reagirmos como reagimos diante das situações, das várias situações que acontecem por aí na nossa vida. Então, o que deixa uma pessoa insegura? O que deixa um Deus inseguro, por exemplo? O que deixa a pessoa sem saber como reagir, como tratar um determinado assunto? Primeiro,
Primeiro ponto é quando a pessoa passa por alguma situação, uma porção de dificuldades, como a gente sabe que na nossa vida existem uma porção de dificuldades, e não se sabe o que fazer para resolvê-las. Isso deixa qualquer um inseguro, certo? Você tem que concordar comigo, há de convir comigo, que quando você se encontra diante de uma situação difícil, uma situação de difícil solução, uma situação em que você não sabe bem como é que você vai resolver e aonde você vai encontrar ajuda para resolver essa situação, isso faz com que a pessoa manifeste algum tipo de insegurança. Outra coisa, não saber com quem falar para pedir uma ajuda efetiva durante esse momento em que a pessoa está vivendo uma situação difícil. Você não sabe bem com quem falar, você não sabe bem a quem comentar, com quem comentar, a quem se dirigir, aonde você vai procurar um apoio, seja ele de que tipo for, tá bom? Você não sabe, e isso deixa você inseguro, isso deixa você insegura. Ou, por exemplo, você não ter respostas para algumas coisas que acontecem no dia a dia. Durante essa pandemia aí do vírus, esse que aí está, todavia, terminando, mas ainda está aí, a gente encontrou muita gente com uma porção de dificuldades em saber, em realidade, como lidar com tudo isso, né? Então, nós vimos pessoas inseguras e por isso resolvi chamar de deuses inseguros, porque somos deuses. Mas por que a insegurança? Também a insegurança pode vir, sabe de quê? De uma coisa, não ter as tuas orações respondidas. Você já passou por isso? Que de repente você está numa situação delicada pra caramba e você está confessando, você está declarando, você está orando, você está ligado ali com as coisas de Deus e não vem nenhuma resposta de lugar nenhum. O tempo passa, a situação parece que se agrava, as coisas parecem piorar e você não tem resposta para as tuas orações. Quer saber o motivo pelo qual as tuas orações ficam aí sem resposta? Vou te dizer o motivo. Primeiro, preste atenção no que eu vou te falar. Todo mundo, todos nós, todas as pessoas, somos contaminados por tudo aquilo que nos rodeia, certo? Nós temos situações que nos rodeiam na nossa família, com nossos familiares. Nós temos as notícias das coisas que estão acontecendo no mundo ao nosso redor. Essas coisas, essas notícias, essas coisas todas que ouvimos e que vemos na televisão, na internet, elas têm o poder de nos contaminar, certo? Qualquer que seja essa situação. Também somos contaminados por aquilo que nós mesmos passamos, não somente por aquilo que nós vemos na televisão, ou no parente, ou no amigo, ou no familiar, ou no trabalho, ou na escola. Nós somos contaminados por tudo isso. Somos contaminados por uma enfermidade que de repente a gente contrai, né? Somos contaminados por um divórcio, uma situação delicada no matrimônio, no casamento, que de repente tem que chegar a um divórcio, e isso marca, isso contamina. Somos contaminados pela falência de um negócio, de repente um negócio que a pessoa sonha em fazer durante muito tempo, trabalha para aquilo, dedica seus esforços físicos, suas finanças, suas emoções naquele tipo de negócio e de repente aquilo não frutifica, aquilo não avança, aquilo não caminha e chega à falência. E o que fica? Ficam as dívidas, fica o descrédito, fica o desânimo, fica tudo isso aí. O desamor, seja de um filho ou um cônjuge também, isso te marca e te contamina pra caramba. A traição de uma amizade, por exemplo, também te contamina negativamente. Um crime te contamina. São coisas que os humanos, todos nós, estamos supostos a viver e também a estar expostos durante o nosso viver diário aqui. Então, você notou que tudo isso que eu falei são coisas que contaminam, mas que estão no exterior das pessoas, são coisas que estão fora, que estão do lado de fora.
que são visíveis, né? São coisas que vêm aí contaminando por aquilo que é exterior, é de fora para dentro, vem alterando aí, para dentro, vem alterando aí a vida de todo mundo. Então, outra coisa, quando a pessoa precisa de ajuda, veja se não é assim, ela costuma acudir, né, ou pedir socorro a quem a está rodeando também. Por quê? Porque se aquelas coisas que atrapalharam a vida daquela pessoa, elas nasceram no exterior e ela viu, foram coisas de fora, esses acontecimentos todos, que eu não vou repetir, que eu já falei aqui, né? Então a tendência pessoal qual é? É procurar ajuda de alguém que está fora, um colega, um vizinho, uns pais, ou um religioso também, né? Então procuram ajuda em alguém ou em algo que está no seu exterior, que está fora daquela pessoa, né? E eu sinto dizer, lamento dizer que isso não funciona. Não funciona? Não funciona. Porque há situações em que a gente se mete, há situações em que você entra, há situações que são tão delicadas que se manifestam na tua vida que somente Deus pode resolver. Não é assim? Tenho certeza que vocês estão me ouvindo, já passaram muitas vezes por isso. E Deus não está no teu exterior. Deus não está à tua volta. Deus, que é o único que pode resolver tais situações, não está ali ou acolá, ou naquela construção, naquela catedral, naquela congregação, ou nas nuvens, ou naquela religião A, ou na religião B. Deus não está nada nesse lugar. Eu queria dizer para você que Deus se fundiu com o teu espírito, né? Em 1 Coríntios, capítulo 6, 17, está escrito assim: aquele que se une ao Senhor é um mesmo, um só espírito com Ele. E aquele que se une ao Senhor, não é que você tenha resolvido se unir a Ele, como dizem os religiosos, isso é um engano. Note que quem deu esse passo de se unir ao nosso espírito foi o próprio Jesus Cristo. Então, quando Ele se uniu ao teu espírito, Ele tornou esse espírito um mesmo espírito com Ele. Se você quiser conferir isso, 1 Coríntios capítulo 6, verso 17, penso que está aí, né? Salvo engano, como dizem os nossos advogados. Então, você já chegou à conclusão que as pessoas oram errado. Por que oram errado? E por isso não tem resposta. Porque oram procurando Deus lá longe, procurando Deus, aleluia! Procurando Deus naquela religião, naquela congregação, naquele lugar, naquela pessoa, naquele pastor, naquele apóstolo, naquele evangelista, naquele não sei o quê, naquele bispo, e Deus está em você. E você não está comunicando com Ele. Aí está o motivo pelo qual a maioria das orações que as pessoas fazem não são respondidas. Pastor, ora por mim. Isso é errado, tá bom? Já podemos falar aqui assim bem claramente, graças a Deus por isso. Por quê? Porque você está buscando algo de fora para dentro e Deus está em você. É isso que eu quero estabelecer nessa ministração de hoje. Então, alguém pode perguntar assim: Pedro Kelly, fala logo então qual é a maneira correta de agir para mim, que sou um Deus. Já estou entendendo. Porque Deus não moraria em qualquer casa. Ele não se uniria em qualquer espírito. Ele não moraria onde está o pecado. Por isso ele teve que apartar o pecado para fazer morada no espírito. E a isso Paulo chamou de circuncisão, que não foi feita por mãos humanas, como está lá em Colossenses. Então ele habitou no teu espírito e encerrou todo o pecado na carne. E o que este pode fazer não tem capacidade de afetar o espírito. Porque aí Deus mora, imagina?
que a tua carne pudesse manchar o teu espírito. Cristo estaria condenado, ele mora no teu espírito, ele se fez um com o teu espírito, como eu disse nas minhas palavras, ele se fundiu com o teu espírito. Se aqueles erros e equívocos que todos podemos cometer na nossa carne pudessem manchar o nosso espírito, Cristo seria manchado porque ele mora no nosso espírito. Está me entendendo? Agora eu quero te explicar uma coisa que está em Mateus capítulo 7, eu penso que o Andrés deve pôr na tela aí, me avisa se entrar, é o primeiro verso sempre, Mateus 7, verso 7, em diante, por ali. Olha o que diz aqui, peçam e vos será dado. Olha o que Jesus falou, entre outras coisas, peçam e vos será dado, busquem e encontrarão, chamem e a porta se abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E aquele que chama, a porta se abre para ele. Isso está em Mateus capítulo 7. Em outro lugar, Jesus falou assim, se você tiver uma determinação tal no teu coração, que é a tua mente, e disser a este monte, sai daqui, passa para lá, e crer firmemente no teu coração, isso vai acontecer. Para muita gente, não, isso não é literal. Para muita gente, não, isso é uma alegoria. Para muita gente, não, ele quis dizer outra coisa. Mas aqui, Deus me mostrou um verso muito claro, como esse que eu acabei de ler. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Chamem e a porta se abrirá. Agora, se você pedir a pessoa errada, não vai ter resposta. Se você buscar no lugar errado, não vai encontrar nada. Se você chamar para quem não está te ouvindo, não vai adiantar nada, não vai se abrir nada. Não entende? Por quê? Porque as pessoas aprenderam com a religião que Deus está fora. Eu vou buscar ao Senhor. Quando uma pessoa diz que vai buscar a Deus, ela está admitindo que Deus não mora em seu espírito. Ela precisa ir a algum determinado lugar para buscar a Deus. E isso é mentira. Isso não funciona. Isso torna as pessoas inseguras. Porque ela vai num determinado lugar, a coisa não funciona como ela quer, ela fica achando que o problema está naquela pessoa ali que ela foi buscar. Ela vai no outro lugar então, ela muda de igreja e vai buscar em outro lugar e não funciona muito bem como ela esperava. Ela já acha que aquela igreja não presta, porque aquele pastor deve estar em pecado, porque aquela congregação é muito esquisita, muito estranha, muito ruim. E na verdade quem está cometendo o erro é esta pessoa que está buscando no lugar errado. Peçam e vos será dado, mas peça no lugar correto. Deus está em você, não está na catedral. Né? Quando você vai no banheiro, Deus continua contigo. Quando você está com os teus filhos e tua esposa, Deus continua contigo. Quando você está assistindo Netflix, Deus continua contigo. Quando você está deitado na cama com o teu cônjuge, Deus continua contigo. Quando você está pelado tomando banho, Deus continua contigo. Deus não está nessa catedral aí que toca o sino. Não, Deus está em vós. Aí... Preste atenção aqui, Jesus falou, se você disser a este monte, disser, e aí nós entramos agora numa outra vertente dessa ministração de hoje, aquilo que nós falamos, né? Aquilo que nós falamos, o começo de todas as coisas, custou somente algumas poucas palavras, esse começo podemos chamar de o Big Bang, como dizem uma teoria científica da criação do universo. Qual foram as palavras que Deus disse no começo? Né? E haja luz. Ponto. Deus começou falando. Ele não começou a criação como um joguinho que meus filhos têm no celular, que você mistura areia com fogo, né? E dá tijolo. Não sei se você conhece esse joguinho. Deus não tinha material nenhum para trabalhar. No princípio era o verbo, o que falava. E ele disse, haja luz. Bum! Apareceu a luz. Deus não duvidou. Ele creu antes de enxergar. Ele falou e esperou que se manifestasse. Por quê? Porque quando você mete o dedo num interruptor de uma lâmpada, você espera o quê? Você duvida que a lâmpada vai acender? Não.
você espera que a lâmpada acenda, não é verdade? Então, Deus quando disse, haja luz, ele não duvidou. Por quê? Porque era Deus, né? Também. Aí, em Mateus, agora eu quero te conduzir aqui a um entendimento. Em Mateus capítulo 15, verso 10, verso 11. Sabe o que Jesus de Nazaré disse? Primeira coisa, olha aqui, para você que está chegando agora, Jesus de Nazaré não era um filho, ele era Deus, o próprio Deus, vestido por um corpo, semelhante. O apóstolo Paulo fala que o corpo dele era semelhante ao nosso corpo. Então, quando Deus estava em Cristo, o céu estava vazio, porque nele habitava a plenitude da divindade, da deidade. Ora, se ali estava a plenitude, o que é a plenitude? A plenitude é um todo. Se nele estava a plenitude, nada mais podia estar em lugar nenhum. Então Cristo só se chamou Filho porque aquela manifestação corporal semelhante à nossa nasceu do ventre de Maria depois de 9 meses. E aquilo que sai do ventre de uma mulher depois de 9 meses tem o nome de filho. Bom, mas isso é para você pensar aí um pouco. Em Mateus capítulo 15, Jesus estava caminhando naqueles 3 anos que ele fez vários milagres, cumpriu o seu final do seu ministério aqui, e aqueles que andavam com ele estavam comendo determinados tipos de comida, e eu até acredito que eles estavam bebendo algum tipo de bebida que não era permitido aos religiosos, nem comer determinado tipo de comida e nem beber determinado tipo de bebida. Pois bem, e os que andavam com Jesus estavam comendo. Acredito que eles estavam comendo um bom bistec de carne de porco. Você sabe que o religioso judeu não pode, pela lei de Moisés, dada a Moisés, a lei não era de Moisés, a lei dada a Moisés, o judeu não pode comer carne de porco, proibido. Ah, sim. E os de Jesus, de repente, estavam comendo uma costeleta bem assada, aquele cheiro maravilhoso que dá, né, esse tipo de carne quando está sendo assado ali, frito, quero dizer. Então, os da religião vieram contestar Jesus, dizendo, os teus aí estão comendo aquilo que a religião não permite. E Jesus então falou essa famosa frase aí que muita gente talvez ainda não entenda e que eu confesso que hoje entenderão. O que contamina, abre aspas, o que contamina não é o que entra pela boca. O que contamina é o que sai pela boca. Ou seja, o que se fala. Isso é o que contamina. E como eu já te disse, o contexto ali era de uma discussão com os religiosos sobre o que se podia comer, o que era lícito beber, o que não era, de acordo com a religião que vigorava naquela época, que era a religião do judaísmo. O judaísmo é a religião oriunda da lei dada a Moisés. Pois muito bem. Então, o que sai da boca, disse Jesus de Nazaré, que era Deus em carne, o que sai da boca é o que contamina. Quando as pessoas ouvem a palavra contamina, elas pensam em sujeira, contaminação, radioatividade, lixo e não sei o quê. E a palavra contamina, aqui, dita pelos lábios do próprio Jesus de Nazaré, tem uma conotação de transformar, de mudar o panorama, dirigir de acordo com aquilo que sai pela boca dessa pessoa que está falando, porque o que sai pela tua boca primeiro passa pela tua mente, ou não? Talvez você nunca tenha chegado a essa conclusão. Então, o que você fala, o que sai pela tua boca, primeiro se estabelece na tua mente, porque a boca fala daquilo que está cheio no coração, que é a mente, né? Então, tudo o que está assentado na mente de uma pessoa, quero dizer, estabelecido na mente daquela pessoa, é aquilo que aquela pessoa fala. Isso é o que contamina. Toda pessoa acredita naquilo que está estabelecido na sua mente. Né? As opiniões, por exemplo, as pessoas dão opiniões por quê? Porque tais opiniões estão estabelecidas em sua mente. Então aí,
primeiro passa na tua mente, depois a pessoa fala, e aí fica faltando somente um passo, um passinho pequenininho. A pessoa ver com os seus olhos, ver, se manifestar, aquilo que primeiro estava estabelecido em sua mente. Estava na mente, vou repetir, sai pela boca e depois aparece e a pessoa vê. Isso simplesmente se chama crer para ver. Me entendeu? Primeiro a pessoa crê, depois ela fala, para ela poder ver. Sim? Isso é uma sequência. Crer, eu vou bater aqui, porque eu sei que aqui eu vou encontrar. Eu vou chamar aqui, porque eu sei que aqui eu vou ser ouvido e respondido. Então isso está na mente. Então a pessoa começa a falar e daqui a pouco ela vê aquilo que primeiro se manifestou em sua mente. Isso é uma sequência divina de deuses. E essa sequência o Evangelho da Graça chama de espírito de fé. É um espírito com E minúsculo, tá bom? Um comportamento, um procedimento de fé. Primeiro eu estabeleço na minha mente aquilo que eu desejo, depois eu falo, né? Haja luz, e a luz vai se abrir. Porque você é um Deus. Então quem faz a luz se abrir é você. Segundo verso aí, André, 2 Coríntios 4,13. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Tendo, pois, o mesmo espírito de fé, crie, por isso, hablei. É esse que está aí? Verso número 2? Isso aí. Tendo, pois, o mesmo espírito de fé, crie, primeiro na mente, primeiro estabelece na tua mente. Porque não adianta nada você sair por aí falando aquilo que a tua mente não acredita. Porque tua mente é o espírito, com E maiúsculo. É aí que Cristo está assentado juntamente com a igreja, com você. É aí que habita a direção, a cabine de pilotagem do templo do Espírito de Deus, que é o teu corpo. Aonde é a cabine de pilotagem de um avião? Lá na frente, naquele bico, ali estão os controles, os comandos. Dali o piloto diz, vamos decolar, não vamos decolar, liga isso, desliga aquilo, faz tal. Então, aonde é que Cristo está assentado? Porque eu disse que ele se fundiu com teu espírito, e se ele é um mesmo espírito contigo, ele habita na mente. Então não adianta nada a pessoa sair por aí falando um monte de coisas, se em sua mente ela não acredita naquilo. Por isso é que lá atrás, Jesus de Nazaré falava, se você crer firmemente no teu coração, que agora sabemos que é mente, e disser tal coisa, isso acontecerá. Nas várias passagens que ele falou sobre a fé. Então, tendo um mesmo espírito de fé, ou seja, é um comportamento, é um processo de deuses, é um procedimento de deuses. Qual é o procedimento? Primeiro estabeleço na mente, depois sai pela minha boca e depois eu espero se manifestar, com certeza e convicção de que isso vai se manifestar. Isso é fé, né? Certeza e convicção daquilo que eu não vejo, mas creio. Hebreus capítulo 11, verso 1. Então, para completar esse espírito de fé, a pessoa tem que falar. Tem que falar. Por quê? Porque Jesus disse que o que contamina é o que sai pela boca. Se você não falar, não contamina. Ou seja, não dirige aquilo que você está desejando que aconteça. Você tem que falar. Você lembra que Jesus, uma vez caminhando, ficou meio aborrecido com uma figueira, uma árvore lá, né? Que não estava dando o fruto que tinha que dar e tudo mais. E o que ele fez? Ele falou com a árvore, né? Ele falou com a árvore. Ele decretou uma sentença para a árvore. E a história diz que no dia seguinte eles passaram lá e a árvore estava seca. Então ele falou. Deus no princípio falou.
e continuou falando, se produza isso e produza aquilo, e haja divisão entre águas e não sei o que, os animais e tudo aquilo que você sabe que está lá no livro de Gênesis. Então, um espírito de fé, ele só se completa com esses 3 passos, é crer, estabelecer em tua mente, falar e aguardar com convicção que aquilo vai acontecer. Esse é um detalhe bem tremendo, porque nós estamos vestidos por um corpo de carne e nem sempre esse corpo de carne tem a condição de ficar esperando, porque lembre-se de que a tua carne é diabolos, ela está contra Deus. Quando você declara, fala e começa a demorar um pouquinho, a tua carne começa a dizer, isso não funciona não, isso você está enganado, não é assim que a carne age? Pois é, porque a carne é diabo. E você em carne é tão diabo quanto eu. Então, quando você fala, isso que você fala contamina a roda da criação. Até Tiago sabia disso. Ao falar, contamina. Ao contaminar, dá vida. Traz a manifestação aquilo que está na mente. Aí você diz assim, Pedro Kelly, isso aí é só Deus que faz. Pois é isso que eu estou falando, vós sois deuses. Qual é o comportamento de um Deus? Bom, somente Deus tem a capacidade de alcançar a natureza de uma coisa antes de ter recebido aquilo. Entendeu? Somente Deus tem a capacidade de alcançar, de sentir a natureza daquilo antes que aquilo realmente apareça. Realmente, naturalmente. Né? No mundo natural, só Deus diz, haja luz e tem a capacidade de experimentar a luz antes que a luz apareça. Esse é o comportamento de um Deus. O detalhe é que esse mesmo Deus que disse haja luz, se fez um mesmo Espírito com você. A diferença é que ele não estava vestido por um corpo de carne e você está. Ele não tinha oposição às suas palavras e ao tempo que se tinha que esperar para que se manifestasse. Porque essa alegoria de que o mundo foi feito em 6 dias é somente isso mesmo. É uma alegoria. No livro de Gênesis, de um verso para outro, quem sabe passaram bilhões e bilhões de anos. Porque os dinossauros têm mais de 6.000 anos. E cremos que os dinossauros foram criados por Deus, junto com os animais da terra, quando ele decretou isso aí, que foram criados antes do homem. Agora, se nada disso havia antes dessa criação, como é que você vai explicar a criação e a existência dos dinossauros na Terra? Você não pode ler aquilo ali dessa maneira, de um verso para outro no livro de Gênesis, quem sabe passaram bilhões de anos, bilhões com B de anos, tá bom? E o homem só tem 6.000, só tem 6.000 anos, o ser humano, não é? Então, quem sabe, passou um tempão depois que Deus deu a ordem de que se faça isso e que se crie aquilo e tal e tudo mais, todas essas coisas que Deus criou lá no livro de Gênesis, que os religiosos pegam isso literalmente e começam a debochar daquele que crê no criacionismo, como nós cremos, que Deus criou todas as coisas, não é? Então, você é um Deus, porque você tem também a capacidade de experimentar a natureza de algo, mesmo sem esse algo ter acontecido ainda. Você crê que vai conseguir aquele emprego, você começa a declarar aquilo que está estabelecido na tua mente, porque na tua mente, você imagina qual é a roupa que você vai vestir, imagina qual é o salário que você vai ganhar, a roupa que você vai vestir naquele trabalho, para se apresentar naquele trabalho, como vai ser aquele trabalho, qual vai ser a tua função naquele trabalho, qual vai ser o salário que você vai ganhar naquele trabalho. Você começa a viajar na tua mente. Então você começa a falar. E daí um tempo
Isso vai se manifestar na tua vida. O detalhe, como eu disse, você está vestido por um corpo de carne e a carne duvida. E as pessoas que estão à tua volta vão rir de você. Mas lembre-se, o que contamina não é o que elas dizem de você, o que contamina é o que você diz à criação que está à tua volta, de acordo com o que está estabelecido na tua mente. Então, em Salmo 82, Andrés, agora verso 6, vê aí, vocês são deuses. É esse? Deve ser o terceiro, né? Que está aí. Sim? É? Salmo 82, verso 6. É isso aí, é o terceiro mesmo? Quarto. Ah, é o quarto, ok. Vocês são deuses, somente por serem meus filhos. Aqui está traduzido para a versão de hoje, de acordo com o que nós estamos ministrando aqui. Se você pegar a tua Bíblia e for ler o Salmo 82, verso 6, está escrito assim: eu disse, quem disse? Deus, né? Eu disse, vós sois deuses, porque todos sois filhos do Altíssimo. Aqui eu coloquei, vocês são deuses somente por serem meus filhos. Vocês não são deuses por bom comportamento, vocês não são deuses pelo status social, vocês não são deuses porque frequentam uma determinada religião, vocês são deuses somente por serem filhos de Deus. Um pássaro é pássaro somente por ser filho de um pássaro. Um animal é um animal somente por ser filho de um animal. A gente é só um bonequinho. Nós somos como marionetes de Deus. Nós somos deuses por sermos filhos de Deus. Portanto, nós temos em espírito a mesma natureza de Deus. Aí está, para quem ainda não sabia que é um Deus. Você é um Deus. Você não tem que estar buscando fora de você. Por quê? Porque Deus está em você. Então, acabe de uma vez por todas, aqui eu coloquei em vermelho, no meu esboço, preste atenção, eu falei que esse tema iria balançar as tuas estruturas, mesmo a você que já está em graça há muito tempo. Acabe de uma vez por todas com aquele conceito de um Deus que está fora, do lado de fora de você. Sim? Quando Jesus falou, quando você quiser falar com Deus, vá para uma habitação individual, tranquila, separada, teu quarto, e fale baixinho, porque Deus está dentro de você. Se Ele está dentro de você, você é um Deus. E estou quase tirando esse dessa frase. Porque se ele se uniu e se fundiu e se tornou o mesmo Espírito com você, você não é uma segunda pessoa mais, nem ele é uma segunda pessoa mais, ambos somos a mesma pessoa. Está recebendo essa palavra? Acabe de uma vez por todas com esse conceito de buscar Deus fora de você. Isso é católico, isso é evangélico, isso é religioso. Por quê? Porque eles não compreenderam essa fusão espiritual que aconteceu com a ressurreição de Cristo. Então, por não terem compreendido assim, eles continuaram com a visão que havia no pacto passado e que Deus estava lá. Então, buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Disse Isaías, né? Isaías? Não sei. Por quê? Porque Deus estava lá. Lá onde? Aleluia! Bem longe. E o ser filho de Deus? Ele estava aí, né? Na terra, ralando em vida, correndo atrás de pagar o preço pelo pecado, fugindo do diabo que corria atrás dele, querendo pegar ele de qualquer jeito. E tudo mais. Mas com o estabelecimento do novo pacto, que é estabelecido em melhores e superiores promessas, ele se fundiu com o nosso espírito. Aquele que se une ao Senhor é um mesmo espírito com ele. Eu estou repetindo de propósito. Vou te mostrar outra coisa aqui. Acabe de uma vez por todas, então, a partir de hoje,
Eu declaro que você não vai mais buscar Deus fora de você. E você vai ver como tuas orações vão começar a ser respondidas, a serem respondidas com mais efetividade. Você vai ver. Você vai ver. Se você falar, contigo mesmo. Se você falar, consigo mesmo. Não sei qual é a forma mais correta aí. Por quê? Ora, se Deus habita em mim, se eu sou o mesmo Espírito com Ele, eu não tenho que falar com essas paredes, eu tenho que falar comigo mesmo. Por quê? Porque eu sou perfeito, eu sou um Deus. Ai, nós estamos entrando aqui num terreno delicado, né? Então, por quê? Um Deus fora de você. Isso não existe. Claro que não existe. Por dentro você tem um reino inabalável. Sabe onde está escrito isso? Hebreus 12, 28. Por dentro, se você busca, você tem um reino. E esse reino é inatingível, inabalável. Tua carne não pode abalar e nem atingir esse reino que está dentro de você. Aonde? Na mente, no espírito. Se você juntar isso com aquilo que Jesus falou em Lucas 17, capítulo 20 e 21, estava uma discussão. E o reino? Quando é que vem o reino? Jesus falou, quando disserem o reino está ali, o reino está lá, não ouçam, é mentira, porque o reino não vem com aparência. Por que não vem com aparência? Porque o reino não é visível. Por que o reino não vem com aparência e não é visível? Jesus falou, porque o reino de Deus está dentro de vocês. E aí habita Deus. Caramba! Então, isso que eu acabei de falar, de Hebreus 12, 28 e Lucas 17, verso 20 e 21, até então havia ficado no campo dos, entre aspas, mistérios de Deus. Isso é mistério, irmão. Porém, hoje, digo hoje, atualmente em graça, não? Isso acabou. Acabou, claro. O quinto verso, então, na tua sequência aí, deve ser o quinto verso. Diz assim, Cristo, que é Deus, mora em você, não vai se mudar porque ele não paga aluguel, é casa própria. E não vai vender essa casa para comprar outra melhor, porque essa casa é perfeita, é espiritual. É espiritual. E entender isso é uma verdadeira glória, fecha aspas. Isso é o que está escrito, em outras palavras, em Colossenses capítulo 1, verso 27. É um mistério, era um mistério, né, que até então estava no campo não revelado, né? É um mistério entre os gentios, que é o quê? Cristo em vós, a esperança de glória. Eu coloquei aqui, Cristo, que é Deus, mora em você, e entender isso é uma verdadeira glória. Eu digo entender e crer. Porque você pode até entender, mas se você não crer nisso, não vai funcionar. Esse é o motivo pelo que as orações, muitas orações de muita gente por aí não funcionam. Porque ela entende isso, mas não crê. Não está estabelecido. O afã do dia a dia, as dificuldades da vida falam mais alto. E ela então se baixa a sua estima em relação a quem ela é, diante das situações. Porque o gerente do banco é o gerente do banco. Ele ganha bem. Eu já fui gerente de banco, ele anda bem vestido, com aquela gravata bonita, aquela roupa bonita. Ali por trás daquilo só Deus sabe o que tem, porque eu já passei por lá, eu sei o que eu estou falando. E não foram poucos anos, foram 13 anos. Posso falar um pouco, então. Né? Mas quando o gerente do banco fala que você está numa situação difícil, você treme. Aí você esquece que é um Deus. Aí você esquece quem é que mora em você. Aí você esquece aquilo que está na tua mente. Aí você esquece de falar aquilo que está na tua mente. Aí não se manifesta. Por quê? Porque existe uma sequência divina. Isso é um código. É um código divino. Crer de tal maneira que fique estabelecido em tua mente. Falar aquilo que está em tua mente e aguardar com convicção que aquilo vai se manifestar. E eu vou dizer de novo, que eu acho que é importante. Como é que você estabelece na tua mente aquilo? Pensando naquilo. Vá ver vídeos daquilo.
Comece a pensar, comece a respirar, quase como se você estivesse sentindo aquele aroma daquilo que ainda não existe, está só na tua mente. Quando você for se deitar, quando você for caminhar, quando você for fazer qualquer coisa, comece a pensar naquilo, comece a idealizar, comece a imaginar. Isso vai fazer com que se estabeleça na tua mente. E então comece a falar. Quando eu chegar ali, eu vou fazer assim, vou fazer assado, vou isso, vou aquilo, tal e tudo, e isso, e eu quero aquilo, e vai ser assim, e espere que se manifeste. O tempo passa, o tempo não para, como dizia o poeta lá atrás, que você sabe. Portanto, chegamos aqui ao portanto, e quando a gente chega aos portantos, a gente está quase acabando, né? Portanto, orar... Conclusão, né? É como se fosse uma conclusão, né? Portanto, orar não é falar com a natureza. Árvore, que haja manga. Pô, pessoal, isso aqui não é brincadeira, né? Não estamos falando disso. Orar é falar consigo mesmo, no espírito. Entendeu? Porque é aí que Deus está. Deus não está na árvore, Deus não está no tijolo daquela congregação, Deus não está no vestido santo, aparentemente, daquela irmã poderosa, Deus não está na gravata daquele pastor e nem no óleo ungido das assembleias por aí. Deus está dentro do crente. O problema é que o crente está na boate. Aí, Deus não vai estar na boate. Não, então quando você entra na boate, Deus fica lá do lado de fora esperando você sair. Não, pessoal, isso não existe, porque ele habita em tua mente, em teu espírito. Então orar, o que é orar? Falar contigo mesmo, porque você é um Deus. Estou quase tirando esse daí. Eu acho que nem estaria errado se eu tirasse esse daí. Você e Deus são a mesma pessoa espiritual. Por isso é que o apóstolo Paulo fala... Ele vincula a nossa posição espiritual em Cristo. Ele fala assim, em Cristo você está conduzido em triunfo. Em Cristo você está completa nele. Em Cristo você foi aperfeiçoado. Por quê? Porque isso está na tua mente. É em Cristo. Ou seja, se você está abençoado em Cristo, se você está perdoado em Cristo, se você está completo em Cristo, se você está em triunfo em Cristo, porque você e Cristo são a mesma pessoa, quem é você então? Na prática, para a gente encerrar, vamos colocar aqui a prática, para a gente terminar. Quando você for fazer uma prova, porque... prova pode ser um exame médico, prova pode ser uma prova mesmo escrita, prova pode ser um desafio que você tem que cumprir para bater a tua meta no teu trabalho, prova pode ser uma porção de coisa. Mas, quando você for fazer uma prova, lembre-se, eu vou te recordar uma coisa aqui, não confunda e nem ponha palavras que eu não disse. O Salmo 82, no verso 6, disse que você é Deus, com D minúsculo, que disse lá, porque você é filho do Altíssimo, que é Deus com D maiúsculo. Mas, se você já se deu o trabalho de pegar a tua Bíblia e abrir no Salmo 82, como eu disse, e pedi que você fizesse, e ler do verso 1 em diante, você vai ver que o mesmo Salmo que diz que você é um Deus por ser filho do Altíssimo, ele diz também que todos nós morreremos como qualquer um dos príncipes entre os homens. Ou seja, o mesmo Salmo que te diz que você é um Deus, está te advertindo que você tem uma natureza finita, uma natureza que tem um limite, né? Por estarmos vestidos de carne, esse Salmo diz que você e eu vamos morrer como qualquer um dos príncipes nessa terra. Então, isso significa o quê? Que espiritualmente está tudo sob controle, mas materialmente você tem umas situações a tratar, sim senhora, sim senhor. Portanto, quando você for fazer uma prova, lembre-se que primeiro você tem que estudar. Primeiro você tem que se preparar. Primeiro você tem que, por exemplo, me chamaram para participar da equipe de futebol dos pais
dos alunos de sub-9, que o Caio participa de uma escola de futebol e ele está na classe de sub-9. E esse time lá tem um torneio para os pais. Aí me chamaram, olha, eu queria te convidar para você participar aqui, fazer parte do time dos pais do sub-9, participar com a gente e tal. Poxa, legal e tal. Mas eu estou, declarando que essa partida, primeira para mim, pelo menos, seja daqui um tempinho. Por quê? Porque eu tenho que me preparar melhor, eu tenho que correr um pouco melhor, eu tenho que me condicionar um pouco mais. Por quê? Porque isso para mim vai ser uma prova. Entendeu? Então, primeiro, eu estou te falando aqui, eu vou te dar 3 pontos para a gente encerrar o programa de hoje. Como é isso na prática? Você é um Deus. Então, por você ser um Deus, vai ficar sentado no sofá e só falando. Não é assim, porque você está vestido de carne. Se você tivesse só em espírito, aí é outra coisa. Mas você está vestido de carne tem necessidades. Não é assim? Então, vai fazer uma prova, você primeiro tem que estudar. Aí chega a hora da prova. Você deve lembrar que você é um Deus e não foi chamado a ficar reprovado naquilo que você sabe fazer. Eu sei jogar bola. Se eu me preparar um pouquinho melhor, eu não vou fazer vergonha. Entendeu? É isso que eu estou falando aqui. Porque eu sou um Deus, mas eu estou vestido por um corpo de carne, que pode estar um pouco meio fora de peso. As articulações de um jovem de 25 anos como eu já não são as articulações quando eu tinha 15 anos. Tá me entendendo? A vontade de fazer xixi já é mais constante. Então tem que me preparar um pouco melhor para poder passar nessa prova. Mas eu sou um Deus, eu sei que vou passar, mas eu tenho que cumprir com aquilo que eu sei que vai anular minha carne. Segundo ponto na prática, quando você for buscar um novo emprego, lembre-se, prepare-se, documentos, ponha numa pastinha organizada, imprima limpinho, bonitinho, para quando você for tirar aquela folha daquela pasta, aquilo está com uma apresentação digna. Então prepare-se, arrume-se, vista-se dignamente. Não vá procurar um emprego com a camisa mais velha, mais feia, de chinelo, não é? Puxa vida. Então apresente-se, sabe? Olha, eu sei fazer isso, eu posso agregar isso, eu posso somar com a equipe, eu posso oferecer isso, eu tenho conhecimento nessa área, eu posso aquilo. Primeiro, né? Porque tem pessoas que chegam para procurar um emprego de chinelo, com o papel todo amassado, meio rasgado, aquela pastinha que custa centavos, né? Mas toda cheia de orelha, tudo sujo, tudo encardido, feito a lápis, feito à mão, aí errou, rabiscou, aí bota lá, e a primeira coisa que a pessoa fala é: quanto é o salário, hein? A pessoa nem a apresentação ela semeou, né? O visual dela ela semeou e já está querendo saber quanto vai ganhar. Esse entrevistador não é bobo, porque isso é carne, são coisas humanas. E ele sabe que uma pessoa assim é um futuro problema para aquela empresa. Então, na hora da entrevista, se você se preparou dignamente, como eu acabei de falar, lembre-se de que você é um Deus e responda com tranquilidade. E um Deus não foi chamado a ficar desempregado, tá bom? Ponha isso aí, na tua mente. Eu vejo muitas pessoas com essa dificuldade aí. Estabeleça isso na tua mente e comece a confessar, a declarar, para que isso se manifeste. Terceiro ponto, para terminar, com relação à manifestação da tua prosperidade. Você é um Deus, é claro, mas semeie, entregue, dê, plante. Eu estou falando em relação ao ministério que te ensina coisas espirituais. Porque se você se alimenta das coisas espirituais aqui do ministério, mas não semeia no ministério, você não é digno de estar beneficiado pelo ensinamento que sai desse ministério. E isso é espiritual. Me entende? Então, semeia aqui o ministério que te alimenta com honestidade, com sinceridade, diante de Deus, sabendo que ele mora em... Ora, se Cristo mora em teu espírito, ele não está vendo tudo que você está fazendo, abençoado?
E lembre-se nessa hora que você estiver semeando de um mesmo detalhe, pequeno, grande detalhe. Você é um Deus e você não foi chamado a andar em escassez. Imaginou? Um Deus em escassez, um Deus que está todo prejudicado aí. Não, aí tem que consertar algumas coisas. E essa orientação espiritual aqui não é para envergonhar ninguém, nem acusar ninguém, nem cobrar ninguém. Aqui ensinamos para que você possa reinar em vida. Deuses inseguros. Eu acho que já deu para você compreender o que Deus nos mostrou e te mostrou também. Eu penso que essa ministração tem a capacidade de tirar as pessoas da insegurança e colocar as pessoas para reinar em vida. Vou ficar por aqui, mas eu não posso encerrar esse programa de hoje sem antes agradecer a todos e todas que semeiam aqui no nosso ministério. Aí na tua tela está aparecendo o código Pix. Chegou o momento de semear. Se essa palavra te faz bem, se essa palavra tira você do estresse, se essa palavra coloca você numa vida real, se essa palavra te consola, se essa palavra traz embutida uma ciência que te dá capacidade de sobrepujar as várias dificuldades desta vida, então você sente o desejo de colaborar com esse ministério, isso é de Deus. Chegou o momento, aí está o nosso código Pix, e você pode plantar nesse momento, e eu declaro prosperidade manifestada na tua vida, porque você cumpre com o plantar primeiro, para colher depois. É isso aí. Então, muito agradecido a você. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se. Eu preciso da tua inscrição, para que o YouTube veja que as nossas ministrações são importantes. Compartilhe, dê um like aí, visite as nossas redes sociais, Instagram Pedro Kelly, Facebook Pedro Kelly, YouTube Pedro Kelly RCC. Inscreva-se, peça amizade, siga e compartilhe tudo isso, porque eu tenho certeza que você vai fazer um bem na vida de todo mundo. Muito agradecido a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Espero que você tenha um bom almoço com a tua família, um bom passeio para os que vão passear, um bom domingo, um bom início de semana, e eu declaro você colhendo essa semana tudo que você plantou na semana anterior. Agradeço o plantio de todos vocês, muito agradecido, que a palavra corra e alcance cada vez mais pessoas. Não julgue teu dia por aquilo que você colheu, julgue pelo que você plantou, porque se você planta hoje, você garante amanhã. Até a nossa próxima reunião. Te declaro abençoado.